Vamos falar de um caso aqui que a gente atendeu aqui no consultório. É um paciente bem especial, um paciente que se tornou especial pela evolução do quadro dele, né, do caso dele. É um paciente de 44 anos, mais ou menos, e ele veio para a gente aqui à procura de ajuda, porque ele desencadeou uma dor lombar irradiada para a perna, assim, de fortíssima intensidade, uma dor que ele nunca tinha tido, uma dor que estava dificultando ele caminhar, uma dor que ele estava tendo dificuldade de movimentar o pé, né? O pé não estava movimentado, é o famoso pé caído que a gente fala, né? Então ele nos procurou, a profissão dele é caminhoneiro, então ele veio de uma viagem longa, uma viagem de mais de 6 horas, viajando sem parar. Então ele tinha uma dor lombar, uma dor que era leve, irrelevante, incomodava um pouquinho, tomava um analgésico, tomava um anti-inflamatório, melhorava, e ali vida que segue. Seguia em frente e não preocupava com isso. No auge da atividade profissional dele, trabalhando muito, muito trabalho, então não estava importando muito com isso. E aí, numa bela viagem, ele foi retornando para Belo Horizonte, né? Ele estava em outra cidade, retornando para Belo Horizonte. É uma viagem que ele ficou mais tempo ao volante, e ele, quando chegou em Belo Horizonte, ele foi descer do caminhão, de repente, uma dor insuportável acometeu a coluna dele, irradiando para a perna, já com dificuldade para caminhar, para mobilizar, com dificuldade para movimentar o pé. Então isso foi bem agudo, né? E rapidamente, isso aí foi bom, porque rapidamente ele marcou uma consulta. Na verdade, ele foi no pronto-socorro e foi atendido lá pelo pessoal do pronto-socorro, muito bem atendido. Fizeram analgesia para ele, que melhorou um pouco essa dor. Pediram uma ressonância, não era um hospital que tinha exame de ressonância, aí pediram a ressonância e mandaram ele procurar um especialista, né? Um especialista em coluna, porque, dada a situação ali, o caso dele era realmente para um especialista em coluna. Então ele nos procurou, marcou uma consulta, foi no consultório e nos procurou aqui para a gente ajudar esse paciente. Examinando ele realmente ele tinha uma dor lombar, ele tinha uma dor que irradiava para a perna, ele tinha uma dificuldade de levantar o pé, de movimentar o pé, então ele tinha realmente um pé caído, que era parcial, não estava um déficit completo, então era parcial. Mas era um paciente assim, ele já veio trazendo a ressonância, então a gente pôde avaliar como um todo esse paciente, né? E aí a gente, olhando a ressonância, uma hérnia de disco assim, gigantesca, uma hérnia muito grande que estava comprimindo a raiz da motora dele, a raiz que inerva a perna, né? E estava comprimindo muito essa raiz, e era um caso assim que, apesar de ser a primeira abordagem, a primeira consulta no paciente comigo, né, eu indiquei de cara para ele a cirurgia. Por quê? Porque a gente não tinha muito o que esperar, né? A hérnia já estava causando um déficit motor nele. E isso é o que caracteriza uma certa urgência nesse tratamento desse paciente. Então, a gente propôs para ele, né? A gente conversou bastante, apesar dele estar sentindo muita dor, dele ver que o pé estava caído, mas é uma pessoa que, né, primeira consulta no médico, o médico já fala tem que operar, ele estava receoso, mas a gente conversou bastante com ele, a gente mostrou para ele os casos que a gente tem, que a gente acompanha, e ele sentiu essa empatia pela equipe, né, pelo nosso trabalho, e decidiu resolver o problema dele ali com a gente, né? Então, esse paciente, a gente optou por uma técnica minimamente invasiva, uma cirurgia endoscópica da coluna para retirar essa hérnia. Ele se beneficiava desse procedimento. Por quê? Porque, apesar de ser um caso importante, ele tinha estritamente essa hérnia. Ele tinha algumas alterações degenerativas na coluna ali, mas algo que não precisava ser operado, né? Não tinha indicação cirúrgica. A indicação cirúrgica era da hérnia,
da hérnia de disco. Né? Então, era uma hérnia simples, que a gente fala. Apesar de ser grande, apesar de estar causando um déficit motor, a gente, né, era uma hérnia simples. Então, a gente optou por uma técnica para retirar essa hérnia, uma técnica endoscópica. Uma técnica que ela é minimamente invasiva, né? A gente consegue, com uma endoscopia de coluna, a gente consegue retirar essa hérnia com uma incisão muito pequena, quase imperceptível, mas o que é o principal? O principal é que, apesar da incisão, né, a incisão pequena, mas a gente consegue retirar essa hérnia no seu todo, né, o que melhora muito a condição do paciente. Então, a gente ofereceu para ele essa técnica de endoscopia, ele se apegou um pouco mais né, no tratamento depois que a gente falou sobre essa técnica, né, depois que a gente expôs para ele o que seria essa técnica, então ele teve mais confiança em realizar o tratamento. Né? Não é fácil você chegar ao médico e de repente o médico vira para você na primeira consulta e fala assim, você vai ter que operar a sua coluna. Né? Então ele tem que ter confiança, o paciente tem que ter confiança no seu médico. Se ele não tiver confiança, ele não vai querer operar com aquele profissional. Então a gente tem que passar confiança para o paciente, mostrar para ele que aquilo ali é o melhor tratamento para ele. Existiam outros tratamentos para ele naquele momento? Eu diria que não, pelo déficit motor que ele estava no pé. Então, pelo pé caído que ele tinha, ele necessitava de retirar aquela hérnia. Poderia fazer um bloqueio, poderia fazer alguma outra coisa menos invasiva? Para esse paciente específico, não. Então, é o que eu falo aqui sempre, gente. Cada caso é um caso. Né? Às vezes, tem paciente que tem uma hérnia, às vezes ela não está causando déficit motor, ela não está causando um outro sintoma que caracteriza como urgência. Então, você pode tentar fazer outros tipos de tratamento. Você pode fazer um bloqueio para ver se esse paciente consegue fazer uma fisioterapia, consegue fazer um fortalecimento muscular, às vezes tentar ver se o organismo reabsorve essa hérnia, né? Porém, nesse caso específico, como ele tinha um pé caído, déficit motor, a gente optou pela cirurgia, né? E a gente conquistar essa confiança de alguém em uma consulta, isso não é fácil. E eu sei, né? Eu também sou paciente, né? Além de médico, eu sou paciente, eu tenho filhos, eu tenho, né, esposa. A gente sabe que quando a gente vai procurar um tratamento médico, a gente tem que ter empatia com quem está nos tratando. Né? E isso aí é o que eu tento passar no consultório, né? Essa empatia, né? Do paciente confiar naquilo que a gente está fazendo. Né? Vão ter milhares de médicos hoje que têm condições plenas de tratar uma hérnia de disco por via endoscópica, mas o paciente, ele nos procurou e ele teve essa empatia, né, de fazer o tratamento com a gente. Então, a gente solicitou a cirurgia prontamente, né, para ser autorizada para fazer esse procedimento. E assim que autorizou, a gente já levou o paciente, né, pediu um risco cirúrgico, né, ainda dava tempo de pedir um risco cirúrgico, um pré-anestésico, fazer toda a preparação do paciente para que ele fosse com segurança para a sala cirúrgica, né, para que a gente tivesse condição de operá-lo sem trazer nenhum outro dano para ele, né? Então é importantíssimo, né? A questão do risco cirúrgico, do pré-anestésico, dos exames laboratoriais que tem que ser feito antes da cirurgia. Então deu tempo dele fazer todos esses exames, de consultar um cardiologista, de consultar um anestesista, para que ele pudesse vir operar com a gente de forma mais segura. Né? Isso aí é uma coisa que a gente preconiza muito, é a segurança do paciente em primeiro lugar. Né? Então, a gente tem que ter todo esse protocolo para a gente levar um paciente para a sala cirúrgica, né? Isso é uma responsabilidade de toda a equipe que está ali dentro da sala, dentro do bloco cirúrgico. Toda a equipe está responsável por essa segurança do paciente, né? Para que tudo seja feito de forma ordenada, no menor tempo possível, que garante o melhor resultado possível. Né? Então, a gente levou esse paciente para o bloco, para a sala cirúrgica, a gente realizou o procedimento de endoscopia da coluna e retiramos essa hérnia dele. E ele já voltou aqui, inclusive no retorno, já
no retorno imediato ele já tinha saído super satisfeito, assim, sem dor nenhuma, uma pequena dor na ferida operatória, ali na região das costas, mas a dor na perna que ele estava sentindo, que era excruciante, uma dor que o incomodava muito, ele já saiu do hospital na alta, né, já sem essa dor. E o interessante da endoscopia da coluna, né, eu não vou me ater aqui à técnica, que eu acho que isso não é o objetivo do canal, é ficar falando de técnica cirúrgica. Aqui é para a gente falar sobre o problema do paciente, que o paciente em primeiro lugar. A técnica deixa para a gente explicar no consultório, a gente mostra lá no consultório como que é feito esses procedimentos, mas aqui é para a gente gerar né, postar vídeos aqui para o paciente sentir confiança na gente, nos procurar se precisar. Tá? Então esse paciente recebeu alta um dia depois do procedimento, ele fez o procedimento num dia de manhã, no outro dia a gente já deu alta para ele, já com as orientações que ele tinha que fazer, o que ele podia, o que ele não podia fazer. E esse paciente já voltou aqui para a gente no pós-operatório de 15 dias, né, com uma ferida operatória bem tranquila, que é muito pequena, né, são incisões pequenas que a gente faz para cirurgia minimamente invasiva. Então isso aí voltou já super satisfeito, ainda com uma dorzinha leve ali na região lombar, mas a dor radicular já tinha melhorado bastante, já tinha melhorado muito. E outra coisa que fiquei super satisfeito, ver o paciente movimentando o pé normalmente. Então ele veio com o pé caído e voltou para a casa dele com o pé movimentando normalmente, né? A gente orientou para ele, a gente passou alguns medicamentos pós-operatório e passou uma fisioterapia, um planejamento fisioterápico para ele, né? Então ele ainda vai fazer uma reabilitação ainda da fisioterapia para que o tratamento dele seja completo, né? Então isso é que é importante, a gente não pode simplesmente operar o paciente né, a gente tem que acompanhar esse pós-operatório, isso é super importante. Então hoje ele está na fase de reabilitação, tá? Então só queria compartilhar isso aqui com vocês, um abraço e até mais.